Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Antes disso, teremos a vinheta e logo após falaremos sobre a Série D. Então, bora lá falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, começando pelo grupo A1, hein? Com o fechamento da 9ª rodada, lembrando que Porto Velho e São Raimundo de Roraima têm um jogo a menos no grupo. O líder disparado é o Manauara de Amazonas, com 25 pontos em 9 jogos. A equipe só teve 8 vitórias e apenas um empate. Porto Velho de Rondônia é o segundo colocado com 18 pontos, né? O terceiro colocado é o Princesa dos Solimões com 15 e o Manaus fecha o G4 com 14 pontos. O Trem é o quinto colocado com 12, o Rio Branco do Acre é o sexto colocado com 11. Numa situação dramática, muito próximo de ter a eliminação confirmada, nós temos em sétimo lugar o São Raimundo de Roraima e o Lanterna com 9 jogos e 9 derrotas é o Maitá do Acre, que perdeu todas as partidas no grupo. A situação é dramática e o time está praticamente eliminado. Bom, a 9ª rodada nós tivemos o Porto Velho vencendo o Rio Branco do Acre pelo placar de 2-0. O Manaus venceu São Raimundo de Roraima por 2-0. Olha, o Manauara aí goleou 5-0 o Maitá fora de casa, hein? E o Trem ficou no empate 0-0 com Princesa dos Solimões. Faltando apenas 5 jogos, né, para acabar essa primeira fase, praticamente, como eu disse, o Maitá do Acre está praticamente eliminado, né? Muito próximo, né? A 10ª rodada neste sábado pelo Grupo 1, no estádio Colina, às 16 horas, o Manauara recebe o Manaus. No estádio Canarinho, às 18 horas, teremos São Raimundo de Roraima e o Maitá do Acre. Às 21 horas, no estádio Florestão, no Acre, o Rio Branco recebe o Trem. E às 17 horas no domingo, o Porto Velho recebe o Princesa dos Solimões. Destaques positivos, na minha opinião, neste grupo. O principal desses é o Manauara, que até agora não perdeu ainda na Série D do Campeonato Brasileiro e os números chamam muito a atenção. É o melhor ataque e a melhor defesa do grupo. Também gostaria de deixar um destaque positivo para o Porto Velho de Rondônia, porque ele tem um jogo a menos, tem 18 pontos, poderia até estar com 21. Esse jogo menos é contra o São Raimundo de Roraima. E claro, destaque negativo demais é a campanha do Maitá do Acre, que não conseguiu sequer um ponto no grupo. Agora vamos para o grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro. É o grupo equilibrado, hein? Bom, Altos do Piauí lidera com 15 pontos e a mesma pontuação do Tocantinópolis do Tocantins, que é o segundo colocado. O Maranhão é o terceiro colocado com 14 e a mesma pontuação do Motoclube do Maranhão, que é o quarto colocado. O quinto colocado é o River do Piauí com 11 pontos e a mesma pontuação do Cametá do Pará, que é o sexto colocado. O Fluminense do Piauí é o sétimo com 10 e bem longe, distante, com muita dificuldade, o Lanterna é o Águia de Marabá. O time tem apenas 5 pontos em 9 jogos, nenhuma vitória ainda nessa Série D e está numa situação bem delicada, há quem diga próximo de uma possível eliminação. Vai ter que fazer muito para mudar esse cenário. O Águia de Marabá não está bem na Série D, hein? E perdeu mais uma, né? Na 9ª rodada, perdeu fora de casa 2-0 para o Altos do Piauí. O Motoclube empatou 0-0 com o Fluminense do Piauí. O Cametá venceu o River do Piauí por 3-2 e o Tocantinópolis ficou no empate 1-1 com o Maranhão em casa. 10ª rodada. Em a 10ª rodada, teremos no sábado às 17 horas no Zinho de Oliveira, o Águia de Marabá buscando a primeira vitória ainda na Série D, recebe o Motoclube. O Tocantinópolis recebe o River do Piauí no domingo, às 16 horas. Já na quarta-feira apenas, às 19 horas, o Fluminense do Piauí recebe o Altos do Piauí. E na quinta-feira, às 19h30, teremos Maranhão enfrentando o Cametá. Pelo grupo A2, eu queria deixar um destaque positivo, né? Apesar do grande equilíbrio, para os 4 times que estão no G4, Altos do Piauí, Tocantinópolis, Maranhão e Motoclube. Mas a diferença não é tão grande para River, Cametá e Fluminense do Piauí. Mas o destaque negativo deste grupo é para o Águia de Marabá. O time não consegue vencer na Série D do Campeonato Brasileiro.
e sem vencer, o time não vai se classificar. Precisa mudar muito esse cenário nas 5 rodadas que falta para tentar buscar a classificação. Agora vamos então para o grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal. Então bora lá ver como está a classificação no grupo A3, hein? O 13 da Paraíba, nadando de braçadas, é o líder do grupo com 23 pontos em 9 jogos. O time está invicto ainda nessa Série D, em campanha muito boa, 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Atlético do Ceará é o segundo colocado com 15 e a mesma pontuação do Iguatu do Ceará, que é o terceiro colocado. O América de Natal é o quarto colocado com 13 pontos, fechando assim o G4. Santa Cruz do Rio Grande do Norte é o quinto colocado com 12, o Souza da Paraíba é o sexto com 11, um pouco mais abaixo, o Maracanã do Ceará é o sétimo colocado com 8 e o Potiguar do Rio Grande do Norte, o Potiguar de Mossoró, numa situação extremamente complicada, tem apenas 4 pontos até aqui no grupo. A nona rodada no grupo, nós tivemos o Maracanã vencendo o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 2-1, hein? O Atlético do Ceará venceu o Souza da Paraíba por 2-0. Potiguar de Mossoró ficou no empate 0-0 com o Iguatu e o América de Natal na Arena das Dunas ficou no empate 1-1 com o 13 da Paraíba. Na 10ª rodada, no Estádio Amigão, o 13 da Paraíba, nesta quinta-feira, tá? Ó, quinta-feira, hoje, às 20 horas, o 13 da Paraíba recebe o Atlético do Ceará. Na quarta-feira, dia 26 de junho, no Estádio Barretão, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte enfrenta o Potiguar de Mossoró. Também na quarta-feira, só que às 19 horas, o Iguatu recebe o Maracanã. E na quinta-feira, às 20 horas, na Arena das Dunas, o América de Natal recebe o Souza da Paraíba. Destaque nesse grupo, sem dúvida, para a belíssima campanha do 13 da Paraíba, invicto no grupo, 23 pontos. E a pior campanha deste grupo vai para o Potiguar de Mossoró, que conquistou apenas 4 pontos no grupo, alerta vermelho aí. O América de Natal vem fazendo uma campanha regular nessa Série D, na minha opinião. Agora vamos falar do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas se você está gostando do conteúdo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, hein? Bom, pelo grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, o líder é o Itabaiana do Sergipe com 20 pontos em 9 jogos. Bela campanha, hein? 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Retrô é o segundo colocado com 14 pontos e a mesma pontuação da Jacuipense, que é a terceira colocada. O CSE de Alagoas fecha o G4 com 12 pontos. E olha que equilíbrio, é a mesma pontuação da Juazeirense, que é a quinta, e do Asa de Arapiraca, que é o sexto colocado. O sétimo colocado é o Petrolina, com 9 pontos, e o Lanterna, com a campanha decepcionante, o Sergipe tem apenas 5 pontinhos, hein? A nona rodada neste grupo, nós tivemos o Retrô, hein? Vencendo Asa de Arapiraca por 1-0. O CSA de Alagoas venceu o Sergipe por 3-2. A Juazeirense venceu a Petrolina por 2-0. E a Itabaiana venceu mais uma 2-0 contra a Jacuipense. A 10ª rodada começa no domingo nesse grupo e termina só na quarta. No domingo, 2 jogos. Um jogo, aliás. Às 16 horas, no Municipal de Arapiraca, o Asa de Arapiraca recebe a Juazeirense, jogo importante aqui, hein? Sexto contra o quinto colocado. No Pituaçu, na quarta-feira, 3 jogos já teremos. Um às 15 horas no Pituaçu, Jacuipense enfrentando o CSA de Alagoas. Às 20 horas, o Sergipe enfrenta Itabaiana. E no mesmo horário, teremos o duelo entre Retrô e Petrolina. Nesse grupo aqui, destaque positivo para o Itabaiana do Sergipe, belíssima campanha. Destaque negativo para o Sergipe. Um time sergipano fazendo um belíssimo campeonato, o outro fazendo péssima Série D de Campeonato Brasileiro, hein? Agora vamos falar do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Se você está gostando do conteúdo, você pode também ajudar o canal se tornando membro. A partir de R$ 1,99 por mês, você ajuda o canal a cada vez a poder trazer conteúdos melhores e mais editados com mais qualidade aqui para o canal. A sua força ajuda bastante o canal aqui a crescer. Bom, grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, a Brasiliense com a campanha muito boa é a líder com 22 pontos. Em 9 jogos, 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Anápolis, segundo colocado com 17 pontos, o Craque é o terceiro com 14 e o Misto fecha o G4 com 13 pontos. O Iporá é o quinto colocado com 11, a mesma pontuação do União Rondonópolis, que é o sexto colocado.
O sétimo colocado é o Capital do Tocantins com 7 pontos e com a campanha terrível é o Real Brasília do Distrito Federal com apenas 2 pontos, ainda não ganhou no grupo. A nona rodada, o misto venceu em Porá por 1-0. A Brasiliense goleou aí o Capital Tocantins por 4-0. O Anápolis venceu o Real Brasília por 1-0 e o Craque venceu o União Rondonópolis por 1-0. Décima rodada, em atenção, neste sábado às 15 horas, o Iporá vai receber a equipe do Anápolis. Às 16h30, União Rondonópolis enfrenta a Brasiliense. No domingo, às 15 horas, no Defelê, o Real Brasília recebe o Misto. E às 16 horas, o Craque enfrenta o Capital do Tocantins. Destaque positivo nesse grupo para a Brasiliense do Distrito Federal, que faz uma belíssima campanha e tem a classificação bem encaminhada no grupo. E destaque negativo também é para outra equipe do Distrito Federal. Uma está muito bem e a outra muito mal. No caso, quem está mal é o Real Brasília, que ainda não venceu no grupo, tem apenas 2 pontos e está muito próximo de ser eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos então agora falar do grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. O líder é o Itabuna da Bahia com 19 pontos, em 5 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O Nova Iguaçu é o segundo colocado com 16 pontos e a Portuguesa do Rio de Janeiro é a terceira colocada com 15. O Serra do Espírito Santo fecha o G4 com 11 pontos. Aí nós temos o Real Noroeste do Espírito Santo é o quinto colocado com 10. O Democrata SL de Minas é o sexto colocado com 10 pontos. Ipatinga é o sétimo colocado com 7 e o Lanterna é o Audax do Rio de Janeiro com 5 pontinhos conquistados no grupo, né? Nesse grupo, a nona rodada, o Audax perdeu em casa 2-1 para o Real Noroeste. Nova Iguaçu empatou em casa 1-1 com o Ipatinga. Já o Serra do Espírito Santo perdeu em casa 2-0 para o Itabuna. E o Democrata SL empatou 0-0 com a Portuguesa do Rio de Janeiro. A 10ª rodada teremos no Estádio Laranjão, neste sábado, às 4 horas da tarde, o duelo entre Nova Iguaçu e Itabuna. No sábado, às 17 horas, no Ipatingão, o Ipatinga recebe o Serra do Espírito Santo. No Estádio Luso Brasileiro, duelo carioca, no sábado, às 18h30, a Portuguesa do Rio recebe o Audax. E no Joaquim Alves de Souza, o Real Noroeste recebe o Democrata SL, jogo na terça-feira, às 19 horas. Invictos no grupo, a Portuguesa do Rio de Janeiro, com 3 vitórias e 6 empates, e o Itabuna, com 5 vitórias e 4 empates, também está invicto. O destaque nesse grupo vai para o Itabuna, uma campanha muito boa, 19 pontos, já tem 9 de vantagem para o quinto colocado. E campanha ruim do Audax do Rio, que é o lanterna do grupo com apenas 5 pontos. Ipatinga também faz uma campanha ruim. Agora, então, vamos falar do grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas se você está gostando do conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde notificação de vídeo novo aqui no canal. O grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro tem a Inter de Limeira na liderança com 20 pontos. O Maringá é o segundo colocado com 20 pontos também. Campanhas espetaculares das duas equipes, né? 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Água Santa é o terceiro colocado com 12 e o Costa Rica do Mato Grosso fecha o G4 com 11 pontos. O Santo André é o quinto colocado com 11. O sexto colocado é o Pouso Alegre com 9 pontos. O São José é o sétimo colocado com 8, São José de São Paulo. E a Patrocinense de Minas Gerais, a lanterna, com apenas 5 pontinhos. Na nona rodada, a Patrocinense perdeu em casa 1-0 para a Inter de Limeira. Quem venceu por 1-0 também foi o Santo André, que recebeu Costa Rica do Mato Grosso e venceu por 1-0. O Maringá goleou São José de São Paulo por 3-0 e o Água Santa venceu o Pouso Alegre por 1-0. A 10ª rodada nós vamos ter no estádio Bruno José Daniel o Santo André recebendo a Inter de Limeira. Às 16 horas, no Martins Pereira, teremos o duelo entre São José de São Paulo recebendo o Água Santa. No sábado, também às 4 horas da tarde, o Pouso Alegre, no Manduzão, recebe o Maringá. E no Laertão, o Costa Rica do Mato Grosso vai receber a Patrocinense às 17 horas e 30 minutos. Destaques positivos neste grupo vai para duas equipes, a Inter de Limeira de São Paulo e o Maringá do Paraná, as duas equipes fazendo uma belíssima Série D de Campeonato Brasileiro. E o destaque negativo, todo ele vai para a Patrocinense de Minas Gerais, com apenas 5 pontinhos no grupo.
Agora, para finalizar com o grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro, nós temos o Concórdia na liderança com 14 pontos. Concórdia de Santa Catarina. O Hercílio Luz de Santa Catarina é o segundo colocado com 12, o Novo Hamburgo é o terceiro colocado com 10 e o Cianorte fecha o G4 com 9 pontos. O Avenida é o quinto colocado com 8 pontos e a mesma pontuação do Brasil de Pelotas, que é o sexto colocado, e o Barra de Santa Catarina, que é o sétimo colocado. O Cascavel é o Lanterna com 7 pontos. Bom, o que é importante destacar é que tem equipes que têm os 9 jogos, você já fez todas as partidas no grupo, tem equipes com 6 jogos apenas aqui. Então, essas equipes que só têm 6 jogos, têm 3 partidas a menos a fazer, né? Então, já vou falar logo do destaque positivo e negativo do grupo. Negativo demais, Barra de Santa Catarina e Cascavel do Paraná. Afinal de contas, as duas equipes têm 8, 7 pontos. São as duas piores campanhas até aqui, nessa Série D pelo grupo A8. E já fez todas as partidas. Então, a gente tem que ficar com atenção aqui para o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Avenida do Rio Grande do Sul, Cianorte do Paraná e Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, porque essas 4 equipes têm 6 partidas, ou seja, tem 3 jogos a menos. Atenção, hein? E Hercílio Luz e Concórdia, ambos de Santa Catarina, estão liderando Concórdia e o Hercílio Luz na vice-liderança, porém, já fez todas as partidas, né? Então, muita atenção a esse grupo. O Avenida do Rio Grande do Sul, na 9ª rodada, jogou aí fora de casa, empatou 1-1 com Barra de Santa Catarina. O Novo Hamburgo empatou 0-0 com Cascavel. O Brasil de Pelotas perdeu em casa 1-0 para o Hercílio Luz e o Concórdia venceu o Cianorte por 2-0. A 10ª rodada, hein? O Novo Hamburgo, neste sábado, às 4 horas da tarde, recebe o Cianorte. No domingo, às 15 horas, o Avenida do Rio Grande do Sul recebe o Brasil de Pelotas. Já no domingo, às 16 horas, teremos Cascavel recebendo Concórdia. E no mesmo horário, no Aníbal Costa, o Hercílio Luz recebe o Barra de Santa Catarina.